dos últimos 5 dias, né? Para não dizer dos últimos 8, nós vimos falando de diversas maneiras de mantermos uma vida plena diante de Deus. Mas afinal de contas, o que é vida plena? Nós falamos sobre saúde no esporte, saúde na alimentação, saúde na oração, saúde nas suas diversas formas. Vida plena, contextualizando aqui com tudo, significa estado de equilíbrio e satisfação em todas as áreas da vida, como as físicas, emocionais, sociais e espirituais. É a capacidade de aproveitar a vida de forma intensa e significativa. Quem dera, quem dera. Nós sabemos que a vida plena mesmo vai ser só naquele dia. Quando a gente olhar para o céu, a gente vê aquela nuvem pequenininha crescendo, 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 que a nossa esperança vai se concretizar. Aí sim, nós vamos ter plenitude de vida verdadeira. Mas até lá, a gente vai a cada dia tentando viver plenamente, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Características de uma vida plena: estar presente nos momentos importantes da vida. Quem não gostaria, né? Vou usar o exemplo do George agora. Seu pai conseguiu estar presente na sua apresentação? Isso é ótimo. Eu, infelizmente, quando eu colei grau, minha mãe não pôde estar junto. Na minha formatura da 8ª série, a mesma coisa. Então, vida plena é você poder participar ativamente dos momentos importantes da sua família. Mentalidade positiva. Você consegue o tempo todo estar pensando positivamente. Tudo vai dar certo, vai ficar tudo bem, independente da situação. É o equilíbrio entre trabalho e lazer. Trabalho é trabalho, acabou, cheguei em casa, estou com minha família, eu vou me divertir, fazer alguma coisa? Ok. Lazer é lazer. O meu trabalho não interfere nos momentos de lazer, nos momentos com a minha família. É ter metas e objetivos bem definidos. Quando eu olho para mim, como ser humano, pensando numa vida plena, eu sei exatamente o que eu quero daqui 1, 2, 5, 10 anos. Eu sei exatamente o passo a passo para chegar lá nesses 10 anos com aquilo que eu planejei 2, 3 anos atrás. É praticar o autocuidado. Quando eu estou em casa, eu sei cuidar de mim, eu sei olhar para mim e ver que eu também preciso de ajuda, eu sei buscar essa ajuda. O Marcelo falou muito bem na segunda-feira. Às vezes a gente ajuda, mas e eu? Quando eu preciso de ajuda? Qual que é a minha parte? O que eu preciso fazer? A alimentação equilibrada é a atividade física regular, assim como o Felipe falou no domingo. É o descanso adequado. Quem dera pudesse todas as noites a gente conseguir dormir exatamente o que a ciência diz que é o ideal, que são 8 horas. Acredito que não só eu, o Marcelo passa isso, o Jorge também. Se eu deitar para dormir no horário de 8 horas da noite, 2 horas da manhã eu estou acordado. Não consigo dormir mais de jeito nenhum. Quem dera. É ter esperança, fé e equilíbrio emocional. Diante das dificuldades que a gente encontra na vida, será que a gente tem isso tudo? A gente tem verdadeiramente confiança em Deus, independente do que aconteça? Eu consigo, diante de um momento bem difícil, ter equilíbrio emocional para apoiar aqueles que estão ao meu lado? É ser autêntico, ter autocompaixão, ser grato e ser criativo. No mundo de hoje, onde a tecnologia, muito obrigado, meu irmão, onde a tecnologia tomou conta de tudo que a gente pensa e faz, é difícil praticar a criatividade. Mas ter a vida plena não significa que eu não vou ter problema. Muito pelo contrário. As adversidades virão. Mas quando eu busco a plenitude de vida, eu tenho o quê? A capacidade de lidar com qualquer uma delas. A capacidade de não me abalar. Ou eu sei que estou com dificuldade aqui, mas eu sei a quem eu sirvo, e eu sei que mais uma vez ele vai me ajudar a passar por isso.
está relacionada com a capacidade de servir ao próximo, que demonstra humanidade e aponta para caminhos plenos. Agora vamos falar de dinheiro. Alguém arriscaria me falar qual que é a moeda mais cara do mundo? Euro, mas qual? Qual? Lira. Mais alguém? Libra? Ninguém acertou, passaram longe. E todo mundo que está aqui dentro tem um pouquinho dessa moeda no seu banco digital. Só que a cada minuto que passa, ela desvaloriza um pouco. Depende da unidade de medida que a gente usa. Você talvez tenha 24 dela, 1440 ou 86.400. Toda virada de ano a gente sempre fala aqui, resoluções para o ano novo. Mas e as resoluções para um novo dia? Mas quantas resoluções para um novo dia? Todos os dias, cada um de nós tem depositado no seu banco digital da vida 24 horas. Se for em minutos, são 1440. Em segundos, 86.400. O que eu tenho feito com esse tempo que eu tenho disponível a cada dia? O que eu faço a cada hora que passa, a cada minuto? Com o que eu tenho investido o meu tempo? Quanto tempo eu passo com atividades que não acrescentam em nada na minha vida? E quanto tempo eu passo com atividades que me ajudam a viver com Deus? O quão dependente dele e de sua vontade eu sou durante o meu dia. Às vezes eu sou aquele gente assim, eu sou aquele crente que faz o seguinte: acordei de manhã, Senhor, obrigado pela noite, proteja o meu dia. Deu na hora do almoço, eu faço o quê? Senhor, obrigado, mais uma refeição. Cheguei em casa, obrigado, Deus, o Senhor protegeu mais uma vez, eu cheguei na minha casa. E na hora de dormir eu faço a mesma coisa. E meus momentos de orações com o Senhor se resumem nisso. E eu tenho 24 horas do meu dia. 8 horas eu estou dedicado ao meu trabalho, praticamente. Vou colocar assim, de 6 a 8 horas eu gasto dormindo. Teoricamente eu não estou produzindo nada. E as outras 8 horas do meu dia, o que eu estou fazendo a respeito da minha comunhão com Deus? Como que eu estou fazendo o meu tempo render junto do Senhor? Como que eu estou fazendo a minha dependência dele aumentar? Desde bebês nós somos incentivados a sermos independentes quanto a qualquer coisa. Começou a andar, palmas. Começou a falar, palmas. Cresceu, aprendeu a estudar, aprendeu a ler. Ótimo. É incentivo a fazer o quê? A ser independente. Parabéns, você está conseguindo, está tudo certo, continue. E à medida que a gente cresce, principalmente na vida adulta, acontece o quê? Você tem que tomar conta dos seus problemas. Você precisa aprender a se virar sozinho. Você tem que dar conta disso. Isso faz parte das suas responsabilidades. Deus, desde a criação, nos chama a sermos dependentes dele, como um filho depende de seus pais. Aí aqui não é só para quem tem filho, não, é para quem já é filho, para quem é filho também. É só você lembrar da infância. Quem é filho aqui vai saber. Procurou alguma vez se seu pai ia te dar ou não roupa, refeição, moradia, cama, água? Você sabia que chegava. Como? Faz diferença. Você dependia totalmente dos seus pais. E nossos filhos, para quem tem filho, dependem totalmente de nós. Eles não têm preocupação alguma com relação a: será que amanhã vai ter comida?
daqui a pouco eu vou ter o que beber, eu vou ter onde dormir. Nada. Por que nós não seguimos esse exemplo e dependemos de Deus da mesma maneira? Se aceitarmos a liberdade da dependência que Deus tem para oferecer, também queremos a mesma tranquilidade que um filho tem com relação às suas necessidades serem atendidas pelos seus pais. Essa é a liberdade de depender de um Deus que é generoso. A liberdade da dependência é o tema de hoje. O texto que nós vamos acompanhar está lá em Jeremias, ali está escrito 7, mas é capítulo 17, os versos de 5 ao verso 8. Só para contextualizar, era um momento crítico em Israel, da tribo de Judá. Deus já tinha dado vários avisos de que se a conduta não mudasse, iria vir o exílio. O profeta Jeremias vai dar mais uma vez, só para relembrar, olha só, vai acontecer. Mas não se preocupe, depois de 70 anos, isso não vai para casa. Ele é um Deus que protege, é um Deus que promete, que cumpre. A grande maioria do povo ficou completamente apreensivo. Afinal, era um povo estranho, que não tinha respeito nenhum por nada do que eles aprenderam, o que eles tinham de cultura, e queria fazer tudo mudar. Mas uma boa parte do povo fez o quê? Confiou em Deus, porque até agora ele não deixou que nada de ruim nos acontecesse, e todas as promessas que ele fez se cumpriram. E toda vez que aconteceu algo ruim, foi porque nós não seguimos aquilo que ele nos pediu. Nós, de alguma maneira, transgredimos as suas leis. Antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar os irmãos a fazer mais uma oração. Pai grandioso e maravilhoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, na Tua santa casa, no nono dia, Pai, dessa jornada de oração, de fé, de busca, do reavivamento. Perdoa, Senhor, se por algum motivo nós não Te agradamos ao longo de nossas vidas, mas nós pedimos que continue firme e vivo junto conosco. Nos ajuda pelo poder do Teu Santo Espírito, a não somente durante esses dias que passaram e mais o dia de amanhã que ainda teremos de oração e de jejum, mas que o Senhor possa se fazer presente todos os dias, que nós possamos olhar para Ti, Pai, e manter essa constância na oração a cada instante de nossas vidas, a cada minuto de cada dia que nós levantarmos, que possamos verdadeiramente entregar tudo a Ti e depender verdadeiramente de Ti, porque somente o Senhor pode nos suprir. Esteja conosco, Senhor. A Tua palavra vai ser aberta, que o Senhor possa olhar para nós e nos ajudar a compreender. Em nome de Jesus. Amém. Jeremias 17. Versos do 5 ao 8. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Aqui é Deus alertando, aí só para contextualizar, porque o povo estava fazendo o que nessa época? Não confia em Deus não, eu vou lá no Egito. Ô Egito, você me ajuda aqui, porque a Babilônia está querendo me invadir. E Jeremias vai falar, por quê? Você vai confiar em mim? Não confia em mim, Egito, não confia em mim. Nação nenhuma, ser humano não tem poder para poder defender vocês. Eu tenho. Versos 6 e 7. Versos 7 e 8, perdão. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca,
nem deixará de dar fruto. Mas aqui Jeremias fala o quê? Se vocês confiarem em mim, se vocês tiverem fé de que tudo que eu prometi até agora se cumpriu, e mais uma vez vai se cumprir, tudo vai ficar bem. Não se preocupe. É necessário que assim aconteça para que vocês vejam que eu sou o Deus de vocês. A base da verdadeira fidelidade é a compreensão do que Cristo fez por mim. Com essa compreensão, tudo que faço por Ele não vai parecer uma extravagância, e sim uma expressão de gratidão e dependência. Quando eu tenho fidelidade com Deus, eu dependo verdadeiramente dele, Ele me guarda, Ele me protege. Ele não me permite passar pela adversidade. Se Ele me permitir, Ele vai me dar a força necessária. A gente estava lendo hoje na meditação do pôr do sol a respeito de Estevão. Imagina se Estevão não tivesse comunhão com o Senhor, se não tivesse vivido uma vida de dedicação a Jesus, se naquele momento que ele estava sendo apedrejado, se a oração dele teria sido: Senhor, não nos impides esse pecado. Assim como a oração que Cristo fez. Eu creio que na hora da adversidade, Deus ele vai nos dar a força necessária para passar por qualquer coisa que nós estivermos passando. Seja difícil, seja, enfim, Ele vai dar força. Mas se eu não tiver essa comunhão diária, a todo instante, a todo momento em minha vida, a escolha que eu vou fazer vai ser diferente da de confiar nele. É por isso que é extremamente importante depender de Deus em todos os momentos da minha vida. Eu vou ter que colocar nesse slide depois que eu mudei aqui no texto, ele está lá no finalzinho. Princípios da dependência de Deus. Princípio do faça agora. Coloque-se à disposição do Senhor com os seus olhos. O que você sabe fazer que dá para servir a Deus? Como eu faço para descobrir o que eu tenho que pode ser útil na obra de Deus? É eu realmente me colocar à disposição. Muitas vezes a gente faz oração assim: Senhor, me ajuda, me provém. Mas você já tem um trabalho, você já tem uma casa, você já tem algo que você sabe fazer para Deus. Ou seja, Ele já proveu. O que é que nos falta? Sabedoria, buscar conhecimento para fazer o quê? Desenvolver aquilo que Ele me confiou, colocar em prática aquilo que Ele já me ensinou. Esse negócio mais rápido. Princípio da atitude alegre é independente do que eu estiver passando, é eu olhar e pensar: o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigado. Está difícil aqui, mas o Senhor já me mostrou que o Senhor é capaz de me guardar, me proteger, me manter firme. Assim como está escrito lá em Filipenses, não, é o Carl Menninger, é um psiquiatra americano famoso, clínica, diversos estudos. Ele fez uma pesquisa que comprovou que as pessoas que servem as outras com alegria, ou que fazem as coisas com alegria, elas têm menos chance de ter doenças mentais. Foi mais ou menos o que o Clebson falou ontem: quanto eu estou disposto a estar disposto para o meu próximo, a ajudar o meu irmão, a servi-lo verdadeiramente. O princípio do rio. O que eu tenho que ser? Aliás, o que um rio é? O rio é algo que recebe a água de outro lugar e ele retém aquela água dele e manda para outro lugar. Aqui eu tenho o princípio de riqueza e prosperidade. O que é ser rico? Ser rico é eu tenho, ótimo. E eu faço o quê? Eu quero ter mais. Eu retenho aquilo para mim.
E eu seguro. Por quê? Porque eu tenho, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Qual é o princípio de prosperidade? Ok, eu tenho. Eu quero mais também. Mas quem mais que eu posso ajudar a ter também da mesma maneira que eu? Quem eu posso ajudar a chegar lá? Quem eu posso instruir a conseguir chegar ao menos no mesmo lugar que eu estou? Ou então dá um empurrãozinho, não, você consegue também. Vamos juntos. A prosperidade é isso. O princípio do quem tem quem é não ser possuído por aquilo que eu tenho, ou por aquilo que eu sou, aquilo que eu sei. Muitas vezes o ser humano em geral, tende a fazer o quê? Eu tenho diversas forças. Ou eu sou melhor que o Júnior. Não, porque eu sou extremamente inteligente. O Marcelo não é ninguém perto de mim. Mas o que Deus nos chama a fazer? Eu ser humilde. Eu me colocar no lugar do outro. Eu calçar verdadeiramente o sapatinho da humildade e olhar assim, não, mas eu tenho posses, mas o Júnior está precisando de um lugar para falar. O que eu posso fazer para ajudar o Júnior? Às vezes eu não vou ter condições de falar assim, Júnior, esse terreno aqui é seu, está aqui, constrói. Nós construímos aqui, Júnior, olha só. Se você for financiar um terreno, você vai pagar aí, vai ficar muito caro. É o seguinte, eu vou te vender por X e você me paga a perder de vista aí, parcelas. Quanto você pode pagar? Pequeno, R$50 por mês. Até onde você vai quitar comigo? E não se preocupe. Eu e você. Que é o que eu tenho, eu possuo. Eu não preciso daquilo ali para ser quem eu sou. Marcelo está com uma dificuldade tremenda e não consegue pensar em resolver um problema, mas eu já pensei naquilo ali, sei como é que ele resolve. Marcelo, se você me der um dinheiro, eu te ajudo, cara. Não. Marcelo, como que eu posso te ajudar? O que eu preciso fazer, cara, para você conseguir sair disso daí? Vamos, senta aqui, me mostra aí o que você tem, o que você pensou até agora, e vamos tentar junto para a gente poder pensar numa saída. Eu não deixar o meu conhecimento, o que eu tenho, quem eu sou, tomar conta do plano e do propósito de Deus para a minha vida. Passos para a dependência de Deus. Nós vimos os princípios para ser dependente de Deus. É eu praticar o bem, basicamente falando. Agora, quais são os passos? Tudo que eu tenho, sou, sei, vem com o amor de Deus por mim. Como cheguei onde estou? Lembra de Nabucodonosor? Eis a Babilônia que eu fiz com as minhas próprias mãos. Foi o primeiro capítulo. E o que Deus está nos mostrar? Eu não sou de nada. Eu não sei nada. Eu não fiz nada. Aliás, eu não pedi nem para vir no mundo. Que audácia que eu vou pensar que eu sou alguém se ele não permitir que eu seja. Às vezes ele vai me ajudar. Ele vai me dar condições. Mas às vezes ele só vai permitir. Às vezes não é bênção de Deus, é porque ele não vai me prometer na vida desse livro por enquanto, não deixa ele fazer o que ele quer. Assim como ele fez no Nabucodonosor. Invadiu, conquistou, fez o que queria, Deus mostrou para ele, olha só, não vai ser você até o final. E ainda assim ele falou o quê? Que nada, vou fazer uma estátua. A estátua toda de ouro, não é só a cabeça não. Tentou jogar os colegas de Daniel na fornalha, se converteu naquele momento no coração porque ele viu que Deus era todo poderoso. Mas com o passar do tempo ele pensou outra vez. Sou eu. E Deus mostra para ele mais uma vez através de um sonho. Nabucodonosor, não é você. Está vendo essa árvore linda e maravilhosa? Não, essa é você. Se você não mudar sua conduta, eu vou te cortar. E ele mais uma vez não veio. Tiago 1,17 diz o seguinte: mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda a luz, e que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. Não adianta eu querer falar que eu tenho poder para fazer qualquer coisa na minha vida, porque eu não sei se daqui 30 segundos eu vou estar respirando, porque ele tem poder. Eu não sei como é que meu coração bate, eu não sei nem como é que existe o ar. Se a gente for tentar explicar os diversos processos que tiveram que ocorrer para existir a Terra, através da ciência, é mirabolante. Uma explosão que de repente aconteceu e sei lá quantos milhões de anos depois um organismo desenvolveu até chegar onde nós estamos. Puro acaso. A probabilidade disso ter acontecido é ínfima. Tão ínfima que eu vou usar a analogia de jogar na Mega Sena.
probabilidade de você ganhar na Mega Sena jogando é a mesma que você achar um bilhete terminado no meio da rua. Você jogando ou não, você tem as mesmas chances de ganhar. Sim, de tão difícil que é. Você jogando ou não? Um bilhete com 6 números, a probabilidade de você ganhar jogando é a mesma que você achar um bilhete premiado no meio da rua. Qual que é a chance disso acontecer? Complicado, né? Qual que é a chance de tudo que a gente vê no mundo, do ser humano, a complexidade que o corpo humano tem, ser mero acaso? Aconteceu sem querer. Satisfação com o cuidado de Deus para a minha vida. Muitas vezes eu tento pensar o quê? Poxa, Senhor, eu preciso tanto daquele negócio. O Senhor sabe que eu tenho orado, que eu tenho pedido. Está me tirando a paz, está me tirando o sossego, eu não consigo, eu não chego lá de jeito nenhum. Mas eu esqueço de olhar a família que eu tenho. Eu esqueço de olhar que eu tenho onde morar, que eu tenho que comer. Que às vezes os meus filhos estão doidos para brincar comigo, mas eu estou preocupado com algo que... Eu conversando com um colega do trabalho uns 20 dias atrás, justamente a respeito disso. A partir do dia que você assume que é Deus que controla a sua vida, e que você coloca os seus planos nas mãos dele, vai ter muita coisa que você vai pedir para Deus que não vai se concretizar. Isso é um fato. Um outro fato é, será que eu vou ter sabedoria, discernimento, maturidade para aceitar quando Deus falar para mim assim, isso não é para você? Às vezes é uma promoção do trabalho, às vezes é uma viagem que você queria fazer, às vezes é uma habilidade que você queria desenvolver e você não consegue de jeito nenhum, você está insistindo, sacrificando seu tempo com família, sacrificando seu tempo de dedicação a Deus, não lê uma meditação, não estuda a lição de manhã, não lê mais a Bíblia. Por quê? Eu falei para Deus que Ele vai controlar a minha vida e tudo que eu pedi para Ele, Ele vai me dar. Está escrito na palavra de Deus isso, não está? Confia. Filipenses 4, 12 e 13 diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi um segredo para viver contente em qualquer circunstância. Olha o exemplo que Paulo nos dá. Qualquer circunstância. O que eu tenho hoje? Foi Deus que me deu? Foi. Obrigado, Senhor. Eu estou satisfeito até aqui. Quer dizer que eu tenho que conformar? Não. Mas quer dizer que eu tenho que ter cuidado. Eu posso querer mais. Eu tenho que querer mais. Tudo depende de qual é o meu objetivo. Por que eu quero mais? Por que eu quero mais dinheiro? Por que eu quero aquela habilidade? Por que eu quero um novo cargo no meu serviço? Por que eu quero um novo emprego? E às vezes isso vai me afastar de Deus. E Deus não dá. Deus não permite que eu desenvolva habilidade. E Deus não deixa eu chegar lá e eu vou assistir, eu vou assistir, eu vou assistir. E a minha família dentro de casa sendo sacrificada. E os meus filhos crescendo e eu não estou vendo. E o meu tempo de lazer gasto fazendo coisas que não deveria. E o tempo que eu deveria estar preocupado com Deus, eu não sou. Aí eu faço aquelas orações que você tem no início. Acordei, almocei, cheguei em casa e fui dormir. A exemplo de Daniel, que fazia o quê? 3 vezes durante o dia dele, ele separava tempo de qualidade para orar com Deus. Senhor, eu estou aqui. Está acontecendo isso, esse monte de coisa. Mas eu confio que aquela promessa que o Senhor fez lá, está chegando o dia de se cumprir. E eu vou me manter firme até o final. E Deus enviou um anjo para falar para ele assim: você é muito amado. E pode ficar tranquilo. O que é seu já está guardado, você pode deitar e descansar em paz. Já está garantido. Imagina. Por quê? Ele dependeu de Deus a vida dele toda. Ele, em momento algum, ele se permitiu: não, eu vou me dobrar aquilo que o Babilônia está me oferecendo. Ele não fez isso. Ele preferiu depender de Deus. Ele se contentou com aquilo que ele tinha. E nesse momento que eu tenho isso aqui, ótimo, obrigado, Senhor. Eu gostaria muito de estar lá no meu lar, em Jerusalém, orando e agradecendo no tempo, mas não dá. Eu vou me ajoelhar na janela aqui, virado para lá, Senhor. Muito obrigado porque eu tenho essa oportunidade. E mesmo quando ele foi proibido de fazer isso, ele não deixou de servir ao Senhor. Ele se manteve firme e não sucumbiu ao que Babilônia queria que ele fizesse. Honrar a Deus com a primeira parte das minhas rendas.
Voltando a falar de dinheiro, o que o dízimo é, se não uma maneira de Deus mostrar para mim o seguinte: ei, não gasta tudo que você tem, não. É bobeira que você está fazendo. Vamos fazer o seguinte: para te ajudar a entender que você não tem que gastar tudo, 10% você me devolve. Na verdade é tudo meu, 10% você me devolve. Os outros 90% você faz aí o seu planejamento e usa. É seu. Pode usar da maneira que você quiser. Mas 10% você me devolve. E entende, não pode usar tudo. Mas muitas vezes a gente passa uma dificuldade e a primeira coisa que a gente pensa: esse Deus vai dar para ele. Ou então você não pensa de quando você pensa assim: nossa, eu vou dizimar, mas como é que eu vou resolver o resto da minha vida? Quanto vai ficar sem pagar? E a preocupação te deixa maluco. Só que se você parar para pensar, foi falta de planejamento. Porque lá atrás você não olhou, não, peraí, quanto que eu gasto por mês? Qual é o meu custo de vida? Em cima do salário que eu tenho, o meu compromisso com Deus, quanto que eu posso utilizar ao longo do mês? Faça um planejamento financeiro que ressalte seu compromisso com Deus. Lembre-se do que está escrito em Malaquias 3,10: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor. Deus manda fazer o quê? Traz o dízimo, mas não traz a toa, não. Traz de coração, mas você pode olhar para mim e falar bem assim: está aqui, Deus, e agora? Sou eu que estou falando, ele falou. Foi ele que falou. Está aqui, e agora? Como é que vai ser? Eu estou apresentando tudinho aqui. Como que vai ser? Eu tinha uma dificuldade tremenda quando eu conheci a igreja do Povo da Novo, a aceitar que eu tenho que dar 10% do que eu ganho durante 30 dias de trabalho para poder botar na mão da igreja para fazer, sabe lá Deus o quê? Eu não vou nada. Vou não. Não vou mesmo. E foi num momento tão pesado na minha vida. Eu trabalhava à noite, o dinheiro praticamente sobrava, mas eu gastava tudo. Eu guardava R$1. Quando eu conheci a igreja aqui, logo que minha filha tinha nascido, a mais velha, faltou dinheiro. Eu saí da noite, perdi a visão noturna, perdi algumas vantagens que eu tinha. E eu tive que, depois de 1 ano mais ou menos, parar para repensar aquilo que eu tinha pensado quando eu conheci o Povo da Novo. Aí veio na minha mente: mas será que se eu dizimar, será que Deus vai me ajudar mesmo? Eu pensei, sentamos para conversar. Nós vamos fazer. Comecei só com dízimo. Uma dificuldade que só Deus sabe. Mas eu comecei a fazer. Para minha surpresa, eu ainda tinha, na época ainda tinha financiamento da casa. E para minha surpresa, eu não sei como, mas durante 3, 4 anos eu consegui pagar as contas com dificuldade? Sim, com bastante dificuldade. Eu desanimei? Em alguns momentos eu desanimei bastante. Ficava triste, chateado, mas eu me mantive firme no propósito contínuo. Teve meses que eu até pensei: não, esse mês não vai dar. Teve um mês ou outro que eu realmente não fiz, mas eu voltava ao propósito com Deus. Até que, para minha surpresa, por me manter firme, de repente, um dinheiro que eu não estava esperando, que para mim não viria nunca, que eu não sabia que eu tinha, bate na minha porta do nada assim: ô Léo, você já foi lá no sindicato? Eu falei: eu não vou fazer no sindicato, não sou sindicalizado. Então, cara, vai lá que seu nome está numa ação lá. E a ação é de muito dinheiro. Eu falei: tá maluco, eu já procurei saber disso, eu não tenho isso não. Tem. Eu vi seu nome lá, porque eu fui lá assinar o papel. Liguei: não, seu nome está aqui mesmo, pode vir aqui. A ação está em andamento desde 2015. Quando foi que eu saí da noite para o dia? 2015. Em 2017 eu comecei a dizimar. Em 2019 eu descobri que o meu nome estava naquela ação. Mas em 2011, quando eu ouvi falar disso, que eu liguei, que eu procurei saber, não tinha. Não tinha nada. 2 anos depois, durante a pandemia, já esse dinheiro saiu. Eu consegui quitar a minha casa. Servir a Deus é o que há.
Eu não tenho palavras para expressar o quão surpreso que eu fiquei. Muitos aqui conhecem meu testemunho a respeito do sábado também, antes de eu me batizar. Foi uma resistência muito grande. Apesar de eu já ter aceitado, de eu ter entendido, de eu ter concordado, eu ficava pensando assim, mas e se eu sei que eu vou fazer o que da minha vida? Um dia ouvindo, era NT Week, não sei se, NT Play Week, não sei se todos conhecem, aquele pastor DJ. Momento fantástico de comunhão com o Senhor. Se algum jovem não conhece, procure. Tem todo início do ano. Fantástico. Naquele momento, em 2020, eu entreguei meu coração. Eu não chega. Eu estava de férias. E quando eu voltar, eu não trabalho mais no sábado. Eu estou pronto para poder chegar lá e falar assim, pode mandar embora. Cheguei no trabalho, para minha surpresa, eu não tive que fazer nada, até hoje eu não tive que falar assim, não, meu supervisor falou para mim assim, ei, fica tranquilo, segura mais um mês aí comigo, que a partir do mês de março, isso era 2021, você vai estar trabalhando durante o dia, de segunda a sexta-feira. Se a gente confiar em Deus verdadeiramente, entregar verdadeiramente nossos caminhos a Ele vai cuidar da gente. Pode ser que talvez Deus não me mantivesse onde eu estou ainda hoje. Pode ser que Ele não fizesse isso. Mas eu não tenho dúvida de que Ele continuaria cuidando de mim. A maneira que Ele escolheu foi essa. Que bom. Mas que bom que eu sei que Ele cuida de mim em qualquer circunstância. Tenha uma reserva financeira. Não adianta nada eu falar de Deus ou comentar, Senhor, e eu não buscar conhecimento para poder me manter bem. Lembra de Provérbios 6? O que a formiga faz? Ela se prepara para o momento da diversidade. Provérbios 6 fala para a gente que o inverno ele chega. O momento ele vem. Ele vai chegar. Lembra de José do Egito? José do Egito não é José no Egito, porque ele não era do Egito. O faraó teve aquele sonho e mais uma vez Deus direcionou. Quem foi escolhido para poder fazer tudo, tomar conta? O servo de Deus. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Porque apesar de tudo que ele passou, os irmãos odiavam ele foi maltratado, escravizado, injustiçado, mas em momento nenhum ele vou confiar em Deus, eu vou continuar servindo ele, porque eu sei que a promessa dele vai se cumprir na minha vida. E o que aconteceu? O faraó coloca ele como o segundo no comando em toda a terra do Egito. Se não fosse José, ninguém naquela época teria se alimentado. Através de um plano que Deus colocou no coração dele. Não, ó, você vai fazer assim e assim. O que José fez? Você preparou o momento da diversidade. 7 anos de fartura, tem que guardar. Está em fartura? Guarda. Se eu tivesse, naqueles 4 anos que eu trabalhei à noite, sido inteligente financeiramente, guardado dinheiro, eu não teria passado a dificuldade que eu passei quando eu tive que voltar a trabalhar de dia. Mas eu reconheço também que Deus, Ele usa os meus erros para poder me fazer acertar. Porque se não fosse através disso, eu não estaria aos pés de Deus. Esteja alerta, esteja atento aos alertas do Senhor quando os recursos não forem confiados. E muitas vezes Deus vai me dar recursos e vai falar comigo nesse ei, jogador. Você não acha que você está fazendo besteira, não? Vai devagar. Tudo bem, você é fiel, você está fazendo tudo certinho. Mas olha para o seu lado ali. Lembra daquele irmão do seu lado que você ouviu falar? Dá uma comida na casa dele, vai ver se está fazendo alguma coisa. É estar sensível ao que o Espírito Santo quer me falar. Por mais que seja tentador e natural para o mundo, quando Deus nos abençoa, é para abençoarmos mais o próximo, e não para benefício próprio somente. Eu posso me beneficiar daquilo que Deus me deu? Óbvio. Mas é só isso? É só para mim? O que eu tenho é só meu? E a pregação do Evangelho? E o meu irmão passando dificuldade? E o necessitado? Mas afinal de contas, o que é saúde financeira? Se você consegue cumprir suas obrigações ao longo de um mês, se você consegue tomar boas decisões financeiramente falando, se você tem disciplina e autocontrole, está me boicotando hoje.
se você se sente confortável quanto ao seu futuro financeiro, e se você tem liberdade de escolha, bom, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, então você tem saúde financeira. Se qualquer um desses falha, talvez a sua saúde financeira não esteja completa. Todo o povo com certeza ficou apreensivo e preocupado com a sentença decretada por Deus, dita pelo profeta Jeremias. Mas muitos deles creram também na promessa de que sua descendência retornaria para casa. Não foi assim que aconteceu, não foi? Esdras, Neemias reconstruíram o templo, reafirmaram o compromisso com Deus, e foi um marco tão importante na história que foi através disso que foi preparado o caminho para a vinda de Jesus nessa terra. Se o seu desejo é o de expressar a mesma gratidão de dependência a Deus, de olhar para Ele, de falar, Senhor, às vezes eu estou com um pouco de dificuldade, está ruim, cara, eu não sei o que fazer, mas eu quero depender de Ti verdadeiramente, assim como os seus filhos que estão escritos na palavra dependeram. Assim como Daniel e seus amigos, assim como José dependeu de Ti, assim como Davi sabia que o gigante ia cair porque o Senhor ia derrubar o gigante. Se é isso que você espera, ao som da música que vai tocar agora, coloque se pé, faça dela a sua oração. Pense, servir a Deus é a única coisa que pode nos manter firmes nesse mundo, na terra íntima.
possamos confiar verdadeiramente, Deus, que independente das situações que nós passarmos, as suas promessas se cumprem em nossas vidas. Porque no dia que nós confiamos em Ti, Pai, que nós entregamos nossas vidas a Ti, nós oramos para o alto falando: Senhor, guia-me, me mostra, me leva. Nós temos que confiar que o Senhor vai escolher os melhores caminhos. Que a nossa oração, Pai, não fique somente em um momento específico do dia, Senhor, para te agradecer por acordei, por que eu me alimentei, porque o Senhor me levou em segurança para casa, Pai. Não que isso não seja importante, mas que eu possa verdadeiramente, Deus, dedicar um momento de qualidade para estar contigo, para orar verdadeiramente com o Senhor, para interceder pelos nossos irmãos, para interceder por mim mesmo, Senhor, para que eu não caia. Obrigado por este momento de reavivamento da tua igreja. Nos fortalece para mais um ano de lutas que está pela frente. Nos ajuda, nos mantém firmes, nos leva para casa de segurança, para que logo cedo amanhã estejamos aqui mais uma vez para louvar e agradecer o teu Senhor. Que assim seja, Pai, até aquele dia, quando olharemos para o céu e aquela esperança que é viva no coração de cada ser humano, Senhor, vai queimar no nosso, porque a tua promessa mais uma vez vai se cumprir. O teu amado Filho vai olhar para nós e falar: vem, e nós iremos com ele. Muito obrigado, Senhor. Que a nossa vida seja de louvor e adoração a Ti. Que muitas pessoas ainda possam olhar para nós e pensar: eu quero servir